E aí, minha família de burros inteligentes, bem-vindos de volta ao único lugar da internet onde a gente prova que ser burro é só questão de opinião. Hoje o papo é reto e a pergunta é daquelas de dar coice na porta. Refinanciamento de dívida é uma jogada de mestre pra sair do buraco ou é só trocar 6 por meia dúzia e continuar amarrado na mesma estaca? Você tá fazendo isso do jeito certo ou tá só engordando a conta do fazendeiro? Fica aqui comigo, meu burrinho, que hoje eu vou te entregar um guia completo, um verdadeiro passo a passo, a prova de burrice sobre esse negócio de refinanciar. Depois desse vídeo, até o capim seco vai entender quando vale a pena e quando é cilada. E ó, se você faz parte da nossa tropa, já sabe o que fazer. Senta o dedo no like, que nem coice de burro brabo. E se você está chegando agora, se inscreve. Lugar de burro inteligente é aqui com a gente. Bora desatar esse nó pra gente entender de vez essa história. Vou contar pra vocês a novela do burro mané contra o burro inteligente. Os dois coitados estavam na mesma situação, com a carroça até o talo de dívidas. Era tanta conta que a carroça nem saía do lugar. O fazendeiro, que nesse caso é o banco, já estava olhando torto para eles. A água bateu na bunda e os dois ouviram falar de uma solução mágica. O tal do refinanciamento. Parecia um balde de água fresca no meio do pasto seco. Mas como vocês sabem, a mesma ferramenta na pata de um mané e de um inteligente dá resultados bem diferentes. Vamos começar com a saga do nosso querido burro mané. O mané, apavorado com o peso da carroça, viu um cartaz brilhando: refinancie sua dívida, parcelas que cabem no seu coxo. Os olhos dele brilharam. Ele pensou: é isso, vou diminuir a ração que eu pago por mês e vai sobrar mais capim pra eu comer. Sem pensar duas vezes, ele foi lá no gerente do fazendeiro. O gerente, com aquele sorriso de quem vai vender feno molhado, disse: claro, seu mané, a gente pega essa sua dívida de 10 sacos de ração que você paga em um ano e transforma numa dívida nova que você vai pagar em 5 anos. A parcela por mês vai ser levinha, uma mixaria. O mané nem quis saber de juros, de custo efetivo total, de nada. Ele só ouviu parcela pequena e assinou o papel mais rápido que um raio. No primeiro mês foi uma festa, sobrou capim. Mané até comprou uma cela nova, daquelas que brilham no sol. Ele se sentiu o rei da fazenda. Refinanciar é a melhor coisa do mundo. Ele zurrava para todo mundo. Só que ele não percebeu a primeira burrada. Ele não leu o contrato direito. Aquele prazo de 5 anos escondia uma montanha de juros. No final das contas, aquela dívida de 10 sacos de ração ia virar uma dívida de 30 sacos de ração. Ele trocou uma carroça pesada por uma carroça um pouquinho mais leve. Só que agora ele ia ter que puxar essa carroça por um caminho 5 vezes mais longo e cheio de subida. A segunda burrada do mané foi não entender o motivo de ele ter se endividado. A carroça dele era pesada porque ele gastava mais ração
do que ganhava. Ele comia o capim do almoço, da janta e ainda pegava o do vizinho. Ao invés de usar a folga que a parcela menor deu para organizar a vida, ele fez o quê? Gasto mais. Comprou a cela nova. Começou a frequentar os pastos mais caros. A mentalidade dele continuou a mesma. Não demorou muito e a realidade bateu. A cela nova ficou velha. A grana extra acabou e ele se viu de novo com a corda no pescoço. Só que agora era pior. A dívida era mais longa e no fundo ele devia muito mais. Ele olhava para o lado e via que depois de um ano ele tinha pago um monte de parcelas. Mas o tamanho da dívida mal tinha diminuído. É o que acontece quando a maior parte da sua parcela é só para pagar os juros pro fazendeiro. O mané caiu no poço. Ele trocou 6 por meia dúzia e ainda pagou juros nessa troca. Ele ficou preso num ciclo sem fim, trabalhando só para enriquecer o dono da fazenda. Burrice custa caro, meus amigos. E como custa? Agora, vamos ver o que o nosso burro inteligente fez. Ele estava com a mesmíssima carroça pesada. O mesmo desespero. Ele também viu o cartaz brilhante do refinanciamento. Só que, ao invés de sair correndo, ele parou e pensou: "Peraí", disse ele para si mesmo. "Nenhum fazendeiro dá ração de graça. Onde está a pegadinha?" O burro inteligente fez o que todo membro da nossa burrada squad faria. Pesquisou. Ele não foi só no fazendeiro dele. Ele foi em 3, 4, 5 fazendeiros diferentes. Ele pediu a proposta de cada um, mas não olhou só para a parcela. Ele pediu uma coisa chamada planilha de evolução da dívida. Ele queria ver mês a mês quanto do dinheiro dele ia pro principal e quanto ia pros juros. Ele sentou, pegou um pedaço de carvão e um muro e começou a fazer conta. Ele descobriu que o refinanciamento só vale a pena em uma situação específica, quando você consegue trocar uma dívida com juros de um coro por outra, com juros de fazer cócegas. Ou seja, trocar um juro de 10% ao mês do cartão de crédito por um juro de 2% ao mês de um crédito com garantia é trocar uma corda que te enforca por uma cordinha que só te amarra no tornozelo. O burro inteligente achou um fazendeiro que ofereceu isso, uma taxa de juros bem menor. Mas ele não parou por aí. Ele negociou, ele chorou. Ele disse que o vizinho ofereceu coisa melhor. Ele barganhou cada pedacinho de capim. Ele conseguiu diminuir ainda mais os juros e, mais importante, ele escolheu o menor prazo possível que ele conseguiria pagar. Ele não quis a ilusão da parcela minúscula por 10 anos. Ele sabia que quanto mais tempo, mais juros. E aqui vem a grande jogada de mestre do burro inteligente. Ele sabia que só refinanciar não adiantava nada se ele não mudasse o comportamento dele. Ele pegou a folga que a nova parcela menor deu e não gastou com cela nova. Ele fez o contrário. Ele pegou essa sobra de ração e todo mês ele ia lá no fazendeiro e pedia para amortizar o saldo devedor. Ou seja, ele pagava a parcela normal e mais um extra para diminuir a dívida principal mais rápido. Cada vez que ele fazia isso, a dívida diminuía e no mês seguinte os juros eram calculados sobre um valor
Menor ainda, ele criou uma bola de neve a favor dele. Enquanto o burro mané estava se afundando, o burro inteligente estava usando a própria dívida para sair dela mais rápido. Ele entendeu que refinanciar não é uma solução mágica, é uma ferramenta. E como toda ferramenta, se você usar do jeito errado, você se machuca. No final da história, depois de um tempo, o burro inteligente quitou a carroça dele. Ele estava livre, com um nome limpo na praça da fazenda. Ele conseguiu crédito bom para comprar umas sementes e plantar seu próprio milharal. Hoje, ele tem ração de sobra e ainda vende pro mané, que continua lá, puxando a mesma carroça, reclamando da vida e culpando o fazendeiro pela sua própria burrice. Viram a diferença, minha família? O refinanciamento pode ser sua escada para sair do poço, ou pode ser a pá que você usa para cavar mais fundo. Depende de como você usa. Não é só trocar 6 por meia dúzia, é saber fazer a troca certa. Trocar juros altos por juros baixos, trocar descontrole por planejamento e trocar um prazo longo por um prazo que você realmente consegue quitar. Lembre-se sempre, minha família, burrice custa caro, mas a inteligência aqui da nossa tropa rende juros. O refinanciamento não é para te dar um fôlego para gastar mais. É para te dar uma ferramenta para se organizar e atacar a raiz do problema. E aí, meu burrinho, confessa para mim nos comentários em qual parte da história você já foi o burro mané? Já caiu na cilada da parcela baixinha? Conta sua burrada para a gente aprender junto. A força da nossa tropa tá em aprender com os erros uns dos outros. Se esse vídeo te ajudou a clarear as ideias, não esquece de dar aquele like caprichado. Compartilha com aquele seu amigo que está pensando em refinanciar e está quase fazendo uma manese. E o mais importante, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma aula da nossa escola de burros inteligentes. Valeu, Burrada Squad! Até a próxima!